Lobato aqui para já começar a fechar, para eu não me estender excessivamente nessa introdução. Voltando ao Lobato, por que eu disse a vocês que o Lobato abria portas aqui para vários temas que são importantes para essa questão da identidade latino-americana, da invenção da América Latina em termos conceituais ao longo dos tempos e também importante para se pensar as dinâmicas que vão se estabelecendo em torno disso. Então, o Lobato, nos anos 20, no final dos anos 20, foi enviado como adido comercial brasileiro para os Estados Unidos. E ele viveu um tempo nos Estados Unidos. E essa é uma outra temática fundamental para esse tema de hoje e para o nosso curso. As relações dessa América Latina com os Estados Unidos. Uma relação que vem de antes aqui já do Torres Caicedo, pensando o antagonismo entre a América anglo-saxã e a América Latina, uma questão que passa pelo Ariel, pelo Ariel de Rodó, quando diz, olha, a tradição latina é muito mais inspiradora do que a tradição anglo-saxã. Então isso já vem povoando os debates e reflexões sobre a América Latina. E é claro que depois da Primeira Guerra Mundial, a presença dos Estados Unidos sobre a América Latina se torna muito maior. Uma presença em vários planos, no plano econômico, no plano político, no plano cultural. Os Estados Unidos se tornam uma referência mais palpável para a América Latina a partir desse período entre guerras e o que não dizer no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é nesse contexto que os olhares para os Estados Unidos e os pronunciamentos dos pensadores latino-americanos sobre os Estados Unidos, tudo isso se torna algo presente, obrigatório, era um assunto, enfim, que atravessava as reflexões, os posicionamentos, a produção literária, artística a respeito da América Latina. Os Estados Unidos se tornam uma referência obrigatória, fundamental. E em relação a isso, há duas correntes, há dois posicionamentos, há dois comportamentos que se colocaram de uma forma contrastante, mas ambos muito presentes nessas reflexões sobre a América Latina e a América Latina em face dos Estados Unidos nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40. No caso do Monteiro Lobato, não preciso dizer, o Monteiro Lobato se encanta com os Estados Unidos. O Monteiro Lobato realmente se rende a uma série de aspectos dessa cultura urbana norte-americana que ele presencia e que ele acha extraordinária. Ele, por exemplo, tem um artigo falando sobre a Biblioteca Pública de Nova York, em que ele fala do extremo de civilização, de modernidade que representa aquela biblioteca, com a sua qualidade, com o seu caráter público, com a frequência que ela atrai de leitores. Enfim, o Lobato tem textos muito elogiosos sobre os Estados Unidos e essa posição não foi exclusiva dele. Né? Há toda uma gama de intelectuais que vão, ao mesmo tempo em que fazem a crítica dessa Europa, vão transportando essa projeção idealizada para os Estados Unidos. Então, esse olhar que também anseia por uma aproximação, por uma apropriação daquilo que funciona, daquilo que é um bom exemplo nos Estados Unidos, é algo que se torna parte desse ambiente de debates políticos, culturais na América Latina de meados do século XX, né? Da primeira metade do século XX, aqui no momento. E, por outro lado, é claro, é a outra corrente, o outro braço de posicionamentos, de preocupações, é, claro, o do anti-imperialismo, o da refutação, da censura, da oposição aos Estados Unidos. E nós teremos isso em várias partes. Cito aqui um exemplo, o caso do Peru, com José Carlos Mariátegui,
e o Aya de la Torre, que é um outro homem importante no Peru dessa época, que nós vamos comentar aqui mais adiante, são autores que trabalham muito essa perspectiva anti-imperialista. Então, os Estados Unidos se tornam, como eu disse, um tema obrigatório e as posições que se desenham em relação a esse tema são posições muito divergentes, são posições muito conflitantes e isso ajuda a pautar os debates que aqui se estabelecem. Há uma outra abordagem importante que vai aparecer aqui no curso em relação a essa mesma temática, que é a das ações norte-americanas em relação à América Latina. Esse não é um curso sobre história dos Estados Unidos, nós não vamos falar muito sobre os Estados Unidos, mas vamos falar em alguns momentos sobre essa interface dos Estados Unidos com a América Latina. E, como vocês sabem, no período entre guerras e durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fizeram um esforço grande para se aproximar da América Latina do ponto de vista cultural, do ponto de vista identitário. E uma obra que trata desse assunto é esse livro do Antônio Pedro Tota, professor da PUC, que talvez vocês conheçam de outros cursos, chamado Imperialismo Sedutor, em que ele analisa aí não a América Latina, só o Brasil, é um livro dedicado ao Brasil, mas essa presença dos filmes, do cinema norte-americano, essa presença de todo um imaginário associado aos Estados Unidos que vai ganhando espaço no Brasil do entreguerras e, ao mesmo tempo, as iniciativas iniciativas, me fugiu a palavra aqui que eu queria usar com vocês, mas as iniciativas realmente calculadas do ponto de vista político dos Estados Unidos para promover essa aproximação através da fundação do Nelson Rockefeller. E o Rockefeller é uma figura extraordinária. Aqui, depois, quem quiser folhear, tem uma fotografia dele jantando com Getúlio Vargas e a esposa. Enfim, uma figura carismática e que concebeu um projeto cultural através de rádio, cinema, de personagens do mundo infantil, né, da literatura, das histórias em quadrinhos infantis, para promover essa incorporação da América Latina na produção cultural norte-americana e devolver isso para a América Latina como pontes, como canais de aproximação, né? Um exemplo disso, que não diz respeito ao Rockefeller, mas que é anterior e que segue sendo uma dessas pontes de incorporação e de devolução desses conteúdos, é o caso da Carmen Miranda. Né? Da Carmen Miranda, foi estudada por uma colega minha da Unesp, a Tânia Garcia Costa, e que tem um livro publicado sobre a Carmen Miranda e o que ela representa nessa estratégia de aproximação cultural entre Estados Unidos e América Latina. E um outro tema aí para ir fechando realmente, em que o Lobato também se envolve e que se torna uma tônica desse movimento na primeira metade do século XX, que é o de um interesse do próprio Lobato em aproximar o Brasil da América Espanhola. Então, Monteiro Lobato foi o editor da Revista do Brasil, na década de 1910. A Revista do Brasil, que era ligada ao jornal Estado de São Paulo, o próprio Lobato era um colaborador do jornal Estado de São Paulo, e ele depois se torna o editor da Revista do Brasil, e a Revista do Brasil foi uma ponte para publicar notícias sobre livros, sobre pensadores, sobre escritores hispano-americanos, uma ponte também para difundir o que se produzia no Brasil, na Argentina, a partir da Argentina para fora dela, porque a Argentina foi se tornando um centro editorial muito importante. Então, o que passava pela Argentina também chegava a outras margens da América Espanhola. E o Lobato se empenhou muito nessa aproximação. Ele, nos anos 40, foi viver em Buenos Aires um tempo. Ele, vocês sabem, foi preso pelo Estado Novo. Quando ele saiu da prisão, muito desgostoso com Getúlio Vargas, ele foi para Buenos Aires e ele encontrou lá um terreno conhecido, porque ele já era, os livros dele tinham sido traduzidos para o espanhol,
muitos escritores se correspondiam com ele, ou seja, o Monteiro Lobato também exemplifica um movimento de aproximação entre os países latino-americanos que é uma novidade desse período. Os escritores ligados às vanguardas, os escritores preocupados com essa busca de novos referenciais não europeus, mas próprios, eles reconhecem a potencialidade de pensar a América Latina de uma forma mais integrada, de conhecer, de usar, de se inspirar. E não por acaso, várias das revistas literárias de vanguarda que surgiram nesses anos foram revistas que congregaram escritores de vários países. Eles trocavam textos, um publicava texto do outro. Houve realmente um movimento de curiosidade, de interesse que foi se traduzindo na construção de epistolários, ou seja, de troca de cartas, às vezes de um encontro presencial. Aqui no Rio de Janeiro dos anos 30, houve, por exemplo, a Gabriela Mistral, o Alfonso Reyes, escritores importantes hispano-americanos que vieram ao Rio ocupando cargos diplomáticos e que se integraram com o Manuel Bandeira, com Cecília Meirelles. O Mário de Andrade foi para Buenos Aires, se interessou pelas questões todas da Argentina. Então, um outro movimento importante desse movimento de uma nova autoconsciência, né, a que eu me referi lá pensando na exposição de Berlim, esse movimento também envolveu um desejo de se aproximar, de conhecer, de trocar mais com os países vizinhos. Antes, isso era considerado algo menor, quase que estéril. Para que olhar para a Argentina, que era a visão do Brasil no século XIX, não, que prevalece aquele lugar de conflitos civis, de violência. Não há nada o que se buscar lá, né? O que a gente deve buscar está fora, está no velho mundo. E, no máximo, os Estados Unidos vão entrando como uma ilha que merecia ser observada. Nos anos 20, muito intensamente, muito rapidamente, esses entrecruzamentos latino-americanos se estabelecem. E aí, para finalizar, isso tudo é muito forte na época das vanguardas, mas isso vai sendo carregado nas décadas que se seguiram. E nesse período das ditaduras militares, de uma arte ou de uma literatura militantes, engajadas, essas produções culturais também se apoiaram muito na ideia de uma identidade latino-americana, de uma integração latino-americana que tornaria esse horizonte do engajamento, da revolução, mais palpável, mais vigoroso. E depois da Revolução Cubana, Cuba se tornou uma referência simbólica desse desejo de integração e se tornou também um ponto de encontro, um ponto de entrecruzamento entre muitos desses movimentos, desses autores, desses artistas. Tá? Então, isso é uma, essa curiosidade mútua e essa valorização do que significava trabalhar junto com artistas, escritores hispano-americanos e construir essa ponte dentro da América Latina, e isso vai se tornando realmente uma característica muito forte do campo de produção artística, cultural, literária na América Latina como um todo, ao longo do século XX. Claro que as tônicas vão se ressignificando, mas a abertura para essa integração que começa aqui, ela vai se tornando realmente uma marca que nos ajuda a entender muitos dos rumos que essa arte tomou. Né? Tanto é que, no momento do realismo mágico, o realismo mágico era entendido como um movimento literário latino-americano, e não exclusivamente colombiano, associado ao Garcia Márquez, embora, claro, ele fosse um ícone. Mas a noção do realismo mágico era associada à América Latina. Na própria feira de Frankfurt, na feira literária de Frankfurt, a América Latina era também sempre a instância para se pensar as exposições, para se organizar o que é esse panteão literário, né? A América Latina que aparecia.